Bem-vindos ao Channel On 2026, a quarta edição do encontro de leitores do IT Channel. Jorge Bento, diretor do IT Channel, e Marta Quaresma Ferreira, coordenadora editorial e jornalista do IT Channel, apresentam os resultados do IT Channel Market Survey 2026, o canal de IT em 2026, expansão ou consolidação. E Marta, vamos começar? Sim, exatamente. Bom dia a todos uma vez mais, sejam muito bem-vindos. Como já tem vindo a ser habitual, nós começamos o nosso Channel On com uma análise daquele que é o Channel Survey, neste caso obviamente 2026. Trata-se de um estudo que nós elaboramos durante o mês de abril e maio, onde procuramos junto dos parceiros, e acredito que alguns de vós tiveram a oportunidade de preencher também o inquérito, um formulário, onde de certa forma procuramos perceber um bocadinho aquele que é o clima de negócios nos parceiros, como é que sentiram os 3 primeiros meses do ano e as vossas perspectivas também para o resto do ano que se avizinha. Como estava a dizer, este foi o estudo que lançámos, muito semelhante àquilo que também temos lançado, obviamente com algumas nuances diferentes, mas todos os anos, desde 2020, temos lançado este estudo, que neste caso foi o que nós vos vamos apresentar, são respostas recolhidas entre 16 de abril e 22 de maio. Passando para o estudo em si, o Channel Survey tem como base um universo de 6.135 subscritores digitais, com mais de 1.500 empresas. Tendo estes dados como referência, nós temos este ano 103 respostas válidas que cumprem os critérios, portanto, parceiros que amavelmente nos deram a sua opinião sobre aquilo que consideram ser o atual estado do ecossistema de canal. Começando pelo tipo de parceiro, portanto, 2/3 da amostra do Channel Survey, 2/3 dos inquiridos pertencem a Managed Services ou integradores, sendo que a restante percentagem divide-se em vários resellers e retailers. Relativamente à dimensão da empresa, aqui não há, na verdade, grandes diferenças relativamente à edição de 2025. Mais de metade dos inquiridos, neste caso 51% dos inquiridos, pertencem a empresas ou integram empresas com entre 1 a 50 colaboradores e os restantes 49% são colaboradores que integram empresas com mais de 50 colaboradores. Passando aqui um pouco mais a fundo e num dos pontos mais importantes do nosso, tanto este como as perspectivas, mas começando aqui pelos resultados que foram alcançados pelos parceiros no primeiro trimestre deste ano. Portanto, estes valores dizem respeito entre janeiro e março de 2026, sendo que podemos concluir que 70% dos inquiridos reportaram um crescimento nos 3 primeiros meses do ano, em questões de volume de vendas, uma percentagem ligeiramente superior ao ano passado. Recordo, este ano 70%, do ano passado esta percentagem era de 65%. 27% dos inquiridos reportaram crescimentos entre 5% a 10%. Na verdade, esta percentagem é um pouco inferior ao ano passado, a percentagem era de 36%, mas no crescimento, peço desculpa, o ano passado esta percentagem era de 14%, neste caso, este ano a percentagem é superior. No caso do crescimento superior a 10% é que há aqui uma diminuição, ou seja, este ano 26% dos nossos inquiridos reportam este crescimento, o ano passado a percentagem era de 36%, ou seja, há aqui alguma quebra a nível das maiores perspectivas de crescimento. Relativamente às perspectivas de vendas para 2026, e este é talvez um dos pontos mais importantes do nosso inquérito, a verdade é que quando nos pedimos para fazer aqui as perspectivas de vendas, para vocês projetarem aquilo que pensam que serão os próximos meses no vosso negócio. 75% dos inquiridos têm uma perspectiva relativamente positiva. No entanto, em 2025, ano passado, esta percentagem era de 79%, ou seja, apesar do primeiro trimestre, podemos concluir que apesar do primeiro trimestre ter corrido bem em termos de volumes de vendas, a verdade é que há aqui uma ligeira quebra no otimismo sobre aquilo que são os próximos meses do ano. Continua a ser positivo, mas há efetivamente aqui, e já vamos ver, entretanto, aqui alguns fatores que podem estar a criar aqui uma maior fricção para estes resultados.
De resto, e como eu estava a dizer, as perspectivas para 2026 versus 2025, nós voltamos a analisar um conjunto de fatores que nos dão, precisamente como eu estava a dizer aqui, se calhar um bocadinho daquilo que é o reflexo destes dados que eu acabei de apresentar. Analisamos o volume de vendas, rentabilidade, novos potenciais clientes, estratégia de negócio e liquidez dos clientes. Começando aqui um bocadinho pelos aspectos mais positivos, por assim dizer, que são aqueles que se encontram à direita do gráfico, com o verde mais claro e o verde mais escuro. A estratégia de negócio é o indicador mais positivo neste ano, na versão de 2026 do Channel Survey. 44,7% dos inquiridos considera que este ponto está melhor e 13,6% considera inclusivamente que está muito melhor. Posso dizer que, por exemplo, esta percentagem em 2025 era de 9,4%, portanto, há aqui alguma subida. Segue-se depois aqui o fator dos novos potenciais clientes, que é outro dos sinais mais positivos nestas perspectivas. 35,9% dos inquiridos considera que este parâmetro está melhor e 13,6% considera que está muito melhor. Falando aqui na parte mais negativa, que é o que se encontra à esquerda do gráfico, portanto, a vermelho e a laranja, sendo que o cinzento é sempre um neutral. Penso que, se calhar, para quem está mais ao longe só pelos ecrãs, mas a nossa legenda, o cinzento é o satisfatório, portanto, tudo o que vai para a esquerda é pouco satisfatório, insatisfatório, e para o lado direito, melhor ou muito melhor. No caso do lado esquerdo do gráfico, a liquidez dos clientes continua a ser efetivamente o aspecto destacado, onde os inquiridos consideram que os valores ainda são pouco satisfatórios ou mesmo insatisfatórios. 17,5% considera o parâmetro pouco satisfatório e 1,9% mesmo insatisfatório. A rentabilidade também é outro dos parâmetros, como podem perceber, também é um dos parâmetros que apresentam valores um pouco mais negativos. Relativamente aos verticais com maior crescimento, aqui não há grandes mudanças no primeiro lugar. A verdade é que os serviços continuam a ser, segundo os parceiros, o vertical com maior crescimento. Este ano, 19% dos inquiridos reforçou isso mesmo. Eu destaco aqui a questão da banca dos seguros e dos serviços financeiros. Efetivamente, este vertical, o ano passado, ocupava mais ou menos aqui a posição do comércio e distribuição, e este ano tem um salto para a segunda posição. Este ano, 13% dos inquiridos referiu este vertical como maior crescimento. O ano passado, a percentagem era de 9%. O top 5 fecha depois com a área de tech, o vertical tech, indústria, comércio e distribuição, e destaco também aqui no sexto lugar a questão da administração pública central e local, porque este vertical acabou por ter aqui uma quebra relativamente ao ano passado. Este ano, 9% dos inquiridos colocam o vertical com maior crescimento. O ano passado a percentagem era de 11%, ou seja, há aqui alguma quebra ao nível de administração pública. Muito bem, vamos falar do índice de confiança, algo que nós transmitimos há 7 anos, com a mesma metodologia, o que dá para comparar de ano para ano, dá para comparar a evolução. E como é que nós chegamos ao índice de confiança? Nós estamos a ver o 2025 do ano passado. Nós chegamos ao índice de confiança apenas pela média aritmética dos 5 parâmetros que nós anteriormente já falámos e pedimos: liquidez, estratégia de negócio, novos potenciais clientes, rentabilidade e volume de vendas. Esta média dá-nos o índice de confiança. Este é o índice de confiança de 2025, vamos ver agora o de 2026. O indicador geral recua um bocadinho, continua em terreno francamente positivo, mas recua um bocadinho. Aquilo que uma Marta referiu, isto já é a comparação de um ano para o outro. Bom, parece muito vermelho, mas a situação não é vermelha, isto é só a comparação de um ano para o outro. Estamos um pouco menos otimistas em termos de indicador geral, como podem ver, sendo que a percepção sobre o volume de vendas acaba por ser aquela que tem uma variação mais expressiva, negativa, mais expressiva. Mas, se nós olharmos para a evolução ao longo destes 7 anos, onde perguntamos sempre basicamente o mesmo, ao mesmo grupo de pessoas, no mesmo período de tempo, que vai ali de abril, de meados de abril a meados de maio, portanto temos uma fotografia consistente ao longo dos anos. Nós começamos a fazer isto no ano péssimo, nós não sabíamos, ninguém sabia, mas havia uma pandemia à porta e, portanto, quando nós fizemos o primeiro inquérito, estávamos em pleno confinamento, é um valor negativo. A partir daí tivemos valores positivos
muito porque o IT e os parceiros tiveram que mobilizar recursos para o confinamento, para a mobilidade, e portanto isso gerou uma quantidade grande de procura, necessariamente. Depois tivemos um 2023 não muito positivo, porque os projetos não tinham arrancado ainda, e as empresas já tinham resolvido o problema da mobilidade. Foi um ano menos positivo. A partir daí tivemos 2024 positivo, 2025 a percepção que nos transmitiram foi até agora a melhor de todas, e para o ano de 26 temos então estes 17%. A segunda parte do nosso Channel Survey analisa um pouco aquela que é a relação dos fabricantes com os parceiros, e neste caso, na valorização desta relação, fomos novamente também buscar uma série de indicadores que todos os anos temos utilizado. E aqui é curioso, porque em 2025 os parceiros valorizavam, e este gráfico é muito semelhante ao anterior, ou seja, do lado direito têm o que é muito importante fulcral, cinzento o chamado neutro, importante, digamos assim, e o pouco importante, algo importante do lado esquerdo do gráfico. Em 2025 os parceiros valorizavam sobretudo o apoio técnico, a formação e o relacionamento com os clientes. Este ano, a facilidade de relacionamento e a qualidade do apoio técnico continuam a liderar aquilo que são os pontos mais importantes para os parceiros, mas a disponibilidade e a oferta do produto teve um salto enorme. Posso adiantar que a disponibilidade e a oferta do produto o ano passado encontrava-se onde hoje leem a gestão de conflitos. Ou seja, isto é claramente um reflexo do mercado, e todos aqui que estão na sala com certeza que saberão ainda melhor que nós aquelas que são as dificuldades que o mercado está a atravessar, e efetivamente a disponibilidade e a oferta do produto tornou-se hoje um fator muito importante nesta relação com os fabricantes. Bom, depois fizemos no final do questionário perguntas concretas, como fazemos todos os anos, sobre a relação que cada parceiro tem com os fabricantes. E nós pedimos que nos indicassem os 3 primeiros fabricantes, aqueles com que têm volume de vendas, e em cada um que nos pontuasse entre 1 estrela e 5 estrelas, que seria o máximo. Ou seja, como é que eles veem os seus parceiros fabricantes. Este primeiro gráfico é só a quantidade de respostas que nós recebemos face ao universo. Ou seja, 35% dos nossos parceiros trabalham com Microsoft, é normal. A partir daqui vem HP, HPE, Fortinet, HP, Dell, Lenovo, Cisco, CG, Checkpoint, Sage e Palo Alto e WatchGuard. Bom, este não é, Marta, se não se importa, este não é, obviamente, aquilo que um distribuidor, por exemplo, vê em termos de volume de negócios das marcas. Claro que não, porque o IT Channel, ao longo dos anos, tornou-se mais uma revista para as empresas B2B, ele é quase exclusivamente hoje em dia uma publicação com conteúdos que interessam às empresas B2B e não tanto o B2C, e só isso altera um bocado, e é uma publicação que é mais lida pelo setor de Managed Service Providers e integradores do que por outros setores, de onde que a HPE, por exemplo, aparece em segundo lugar, o que num ranking normal não apareceria. Mas o que nos interessava mesmo é saber qual é a relação, como é que valorizam a relação com cada um dos fabricantes. E aí as coisas mudam. A Microsoft, que estava há pouco em primeiro lugar, na verdade, quando nós publicámos no jornal, poderão ver, mas estará numa posição mais ou menos à volta do 20º. Ou seja, trabalha com muitos parceiros, mas os parceiros talvez não reconheçam um serviço tão bom, ou um win-win tão bom com a Microsoft. Onde é que reconhecem? Em primeiro lugar na IBM, Cisco, SharePoint, Samsung, HP, Fortinet, WatchGuard, HPE, Dell, Palo Alto, Lenovo e APC. Esta lista continua e nós vamos publicá-la até o lugar 20º. Atenção, que estar no fundo da tabela não significa aqui nada, porque nós estamos a falar de 4,25 pontos em 5. Ou seja, a relação é excelente, a satisfação que tem com o fabricante é excelente. Este é só um ranking, nada mais, e era isto que vos queríamos transmitir. Exatamente. Só para reforçar que todos os resultados, aqui foi só um bocadinho para abrir o apetite, todos os resultados mais detalhadamente vão sair na edição de junho do IT Channel, tal como o Jorge disse também, a tabela um pouco mais completa. E vamos à nossa agenda. Obrigada. Muito obrigado.